Essa semana nós tivemos notícias que podem mudar completamente a dinâmica do mercado. Então, para você que quer entender o que vai acontecer com o mercado cripto e o que vai acontecer com as bolsas americanas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar trazendo todos os assuntos mais importantes para você ficar por dentro de tudo. O primeiro ponto, que na minha opinião é o mais importante, é o conflito que nós temos dos Estados Unidos e do Irã. Ainda não é algo que foi solucionado, o mercado está precificando que realmente teremos uma paz ou pelo menos um cessar-fogo que vai durar muito tempo. Porém, tem um grande porém nessa situação. Trump ontem fez muitas ameaças também, onde ele trouxe um fato bem específico. Se o Irã não apresentar amanhã na sexta-feira bons termos de contrato, eles vão voltar a estar jogando bombas no Irã. E além disso, nós temos também na manchete do jornal Ventes que disse que os Estados Unidos não vai dar um centavo para o Irã. Ele está defendendo o trato de paz que Trump ofereceu. Resumindo isso para você que não acompanhou as últimas notícias, o que está acontecendo é que Trump é a pessoa que tem a tomada de decisão, porém abaixo dele ele tem um grupo de 6 pessoas que são pessoas que ali têm todas as informações, fazem uma avaliação e eles falam para Trump o que eles acreditam que vai ser a melhor solução. Contando com o Vance e mais 2 pessoas, ou seja, 3 membros acreditam que a paz será a melhor coisa e que o Irã sim vai ceder os seus projetos nucleares. Porém, os outros 3 membros que Trump escuta, não acreditam que o Irã vai ceder esse ponto, que é um ponto muito importante. Muito pelo contrário, eles acreditam que o Irã está tentando ganhar tempo e que nas próximas semanas eles precisariam entre 2 a 3 semanas para saber se o que o Irã realmente está falando é verdade ou não. Mas até lá, tudo não passa de uma especulação. Essa notícia quer dizer então que se realmente o conflito chegar no final, vai ser uma realidade que o preço do petróleo vai se manter nos níveis atuais e vai cair inclusive ainda mais. Isso vai ser muito positivo porque vai ser uma pressão inflacionária que não vai mais existir. Desse jeito as nações vão conseguir recuperar toda a sua força econômica e isso quer dizer que para o ano de 2027 as projeções serão mais otimistas e a maior probabilidade é voltarmos a precificar um possível corte na taxa de juros, porque com o dinheiro custando muito caro, que é o cenário atual, não tem como a gente ver todos os mercados subindo como todo mundo espera. Além disso, ontem tivemos o FOMC, onde pela primeira vez o Kevin Warsh fez um discurso onde ele trouxe todos os pontos mais importantes que ele e seus colegas discutiram nas últimas semanas para saber qual é o futuro dos Estados Unidos. Mais da metade dos membros não acreditam que teremos um corte na taxa de juros até o final desse ano, e o mercado interpretou isso muito negativamente. Outro ponto que chamou muito minha atenção também é que, diferente do Jerome Powell, o Kevin Warsh decidiu reduzir um pouco a comunicação, diferente do que tínhamos no passado, e além disso ele vai criar também 5 grupos de trabalho com zonas bem específicas. Por exemplo, um grupo vai cuidar de tudo que é produtividade e inteligência artificial. Ele vai pegar as mentes mais brilhantes dos Estados Unidos para se concentrar em pegar esse tipo de dado, fazer uma análise e repassar isso tudo para o Banco Central, para que o Banco Central consiga ter estudos muito mais aprofundados do que tinham no passado. Isso foi muito bem interpretado pelo mercado, porém quando a gente para ver os dados econômicos permanecem muito ruins. Porque inclusive quando a gente fala sobre o mandato duplo do Fed, eles têm 2 pontos: estabilidade dos preços e um mercado de trabalho que está saudável. Porém, dentro da ata, eles não mencionaram em nada o mercado de trabalho, ou seja, o maior foco agora para eles, que foi algo que ele repetiu diversas vezes durante o discurso, é que a maior preocupação do Fed nessa altura do campeonato é de ter uma estabilidade nos preços. Porém, quando a gente para analisar a inflação, desde o mês de fevereiro estávamos em 2,4% de inflação, aumentou para 3,3% em março, 3,8% em abril, 4,2% em maio e a perspectiva é que vai piorar até o final do ano. E para você ter uma noção, de acordo com o que os próprios membros do Fed acabaram precificando, eles acreditam que podem chegar na marca de 2% de inflação, que é a meta final deles, somente a partir do ano de 2028. Isso, claro, se as projeções forem muito bem feitas. Porque as projeções que nós vimos nos últimos meses e nos últimos anos, eles erraram feio. Ou seja, estamos falando de uma instituição que tem dinheiro ilimitado, com as mentes mais brilhantes da nação, que tem todas as ferramentas à sua disposição, como por exemplo, poder imprimir dinheiro, e mesmo assim eles não conseguiram precificar o que iria acontecer futuramente no mercado. Ou seja, a gente tem que acompanhar sim todas as notícias do calendário econômico e geopolíticas também, para a gente conseguir elaborar uma estratégia
para conseguir ganhar dinheiro. O mercado já teve mais de 24 horas para conseguir precificar o que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos. No dia 9 de dezembro de 2026, veja como está a precificação. 0% do mercado acredita em um corte na taxa de juros. 13,8% acredita em uma manutenção, ou seja, manter os níveis atuais, que é 3,5% até 3,75%, e 86% do mercado acredita em um aumento. 36% acredita em um aumento de 25 pontos, 34% acredita em um aumento de 50 pontos, 13,8% de 75 pontos e 2% acredita que vamos ter 1% de aumento. Isso daqui não é nem um pouco bom para o mercado de investimento, muito pelo contrário. Quando custa caro para a gente conseguir pegar um empréstimo de dinheiro, quer dizer que as empresas vão investir muito menos. As empresas não vão conseguir se expandir. As empresas já têm muitas dívidas, já têm que pagar muitos juros, como o próprio governo americano. Só que quando eles estão nesse impasse e a taxa de juros vai continuar a aumentar, muitas empresas vão quebrar. E de todas as empresas que estão hoje lutando para sobreviver, eles vão ter que achar um jeito somente para conseguir pagar esses juros. Então, qual é o resultado final? Não será um bom momento para investir. E muito pelo contrário, algumas pessoas acreditam que a gente terá essa alta eterna acontecendo no mercado, porque a gente tem uma bolha muito forte no mercado financeiro, principalmente no setor tech de inteligência artificial. Porém, no meu ponto de vista, apesar de eu estar posicionado, é um momento de muita cautela. E quando a taxa de juros já está alta e a perspectiva é de aumentar, o mercado de investimento acaba se desvalorizando, porém, o que é que se valoriza é o dólar. Por que o dólar se valoriza bastante? Porque a partir do momento em que a gente vê que o mercado está com muita incerteza, as pessoas não estão querendo investir muito dinheiro porque eles acham que eles vão perder esse dinheiro, eles vão comprar título do governo. Porque o rendimento é muito menor, porém a segurança é muito maior. Por isso que eu falo que é um momento de cautela, é um momento onde que a gente tem que ter muito cuidado porque os mercados podem despencar a qualquer momento. Se a gente para ver a movimentação aqui do Nasdaq, por exemplo, antes de eu analisar o dólar, veja que o topo histórico está localizado aqui em 30.700. Estamos atualmente a uma distância de 1,3% do topo histórico no Nasdaq. Aí você me pergunta, mas se a taxa de juros foi mantida e a perspectiva é de aumentar, por que nós tivemos hoje um candle positivo? E isso, gente, é porque mais uma vez o mercado de inteligência artificial está carregando tudo e tivemos muitos contratos que foram assinados, como por exemplo da Amazon, da Intel. Isso daqui também está nos noticiários e é a razão pela qual a gente viu uma alta mais uma vez no Nasdaq. Essas empresas não estão perdendo tempo, eles continuam sempre tentando ser os líderes do seu setor, como por exemplo aqui. Wall Street acabou se recuperando depois da calamidade que aconteceu do Fed e as próximas etapas para a Amazon são seus chips de inteligência artificial. Eles falam de suas ambições, Intel também, as empresas de Elon Musk também com os data center deles, tudo, todo o dinheiro que nós temos hoje circulando está basicamente indo para essa direção. Aí você que está se perguntando por que o mercado cripto está tomando uma pancada, é porque o mercado cripto está muito mais racional do que as bolsas americanas. Então agora voltando para fazer uma análise rápida para vocês. Como eu disse, quando estamos com uma incerteza muito grande, quer dizer que as pessoas querem se expor no dólar. Se os investidores querem se expor no dólar, o mercado de investimento vai cair. Se o dólar começa a despencar, o mercado de investimento vai subir. No caso, tivemos notícias negativas e nos últimos 2 dias tivemos uma alta considerável no dólar. Ele saiu no DXY de 99,4 e conseguiu entregar uma alta de quase 1,5%. Pode não parecer, mas isso é uma alta muito forte no DXY. O grande número redondo que nós temos é a zona de US$ 100. Isso daqui é uma zona que eu já mencionei para vocês há muitos meses e anos atrás. Isso daqui é o nosso ponto-chave. Se o DXY trabalhar acima dela, é muito negativo para o mercado de investimento. Se o DXY trabalhar abaixo dela, muito positivo para o mercado de investimento. E agora veja só, se eu parar para fazer uma análise rapidinha, aqui eu tenho o meu fundo, tenho o meu segundo fundo, onde eu formo meu pivô de alta. Aqui, nessa movimentação de alta, nós temos a grande resistência, que é a zona de US$ 100, e aqui a minha linha de pescoço, que a gente chama de neckline, para
um pivô de alta. Ou seja, aqui a gente está no pior cenário possível para acreditar que o mercado de investimento vai conseguir nos render muito dinheiro. O Nasdaq eu ainda acredito que ele vai renovar seu topo histórico, mas dependendo de qual será o cenário geopolítico, a gente pode ter uma correção mais acentuada futuramente. Nessa movimentação, correção muito saudável, veio buscar toda a liquidez de todo mundo que veio se posicionar de última hora, força compradora se manifestando com tudo, indicadores de momentum também, quase forçando, quase tendo uma confirmação de alta. Então agora analisando com vocês o nosso querido Bitcoin. O que vem chamando muito minha atenção no Bitcoin? Primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre indicar os maiores picos de liquidez onde eles estão ou pelo menos estavam localizados. Primeiro grande ponto que eu vejo é esse ponto de FVG. Desequilíbrio muito forte entre a oferta e a demanda, e além disso, nós temos um gap bem considerável nessa região, entre 67 mil dólares, podendo chegar até 71 mil dólares. Isso daqui é um ponto de interesse da parte do institucional. Além disso, quando eu paro para retraçar, uma retração de Fibonacci, a movimentação chegou perto da zona do 382, porém, logo depois foi rejeitado. O que isso quer dizer? Quando eu traço uma retração de Fibonacci, para que a gente saia de uma lateralização, que é o tipo de movimentação que o mercado entrega 80% do tempo, ele se romper e se consolidar acima do 382, quer dizer que ele sai de uma lateralização e entra em uma tendência. O Smart Money deixou muito claro que aqui foi uma captura de liquidez, onde veio capturar um pouco mais que um terço da liquidez que estava em aberto, não veio nem testar o 382, que seria o começo de uma tendência de alta, logo depois o preço rejeitou. O ponto que eu estava de olho e que eu mencionei para vocês na minha última análise era esse ponto daqui, que era um ponto de desequilíbrio em um prazo mais curto. Porque eu estava analisando no tempo gráfico diário, agora caímos para o tempo gráfico de 4 horas. Isso daqui foi a movimentação que eu falei para vocês. Tivemos uma correção nessa zona, abri minha posição de long, aqui na parte alta do candle, acabei me desfazendo da minha posição, tudo bem. Agora, depois que a gente vê esse tipo de FVG e que o preço veio buscar, que foi o caso, qual seria então a próxima etapa? O que eu sempre gosto de fazer é voltar para o tempo gráfico semanal pelo menos, e a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada no RSI, porque o RSI no tempo gráfico semanal ele é muito importante. Primeira coisa que chama minha atenção é que a linha roxa descruzou a linha amarela. Então essa movimentação de baixa está com um momentum vendedor mais forte que comprador. Isso favorece para uma queda mais acentuada. Porém, quando eu paro para olhar em um tempo gráfico mais curto, será que eu vejo um tipo de reversão? Ainda não temos reversão, queda também. E no tempo gráfico diário, qual é a movimentação? Tivemos uma movimentação de sobrevenda, porém está mais uma vez indo em direção para descruzar mais uma vez com a amarela, e isso é algo que é considerado como bullish. Então quando eu paro para ver os indicadores de momentum, quando eu paro para ver o MACD, a maior probabilidade permanece sendo de mais queda. Então muitas pessoas, principalmente no X, falaram, ah cara, mas 60 mil dólares é o fundo do mercado. Eu, no meu ponto de vista, eu não mudei em nada o que eu venho falando para vocês nos últimos meses. Para mim, 60 mil dólares ou 59 mil não foi e não será o fundo do Bitcoin. Eu ainda acredito que vamos buscar abaixo disso sim. Mas então, qual seria? O que eu teria que enxergar no gráfico para acreditar que nós iremos até lá? Aqui eu vi que tivemos uma captação de liquidez. Faria sentido abrir uma posição de long com stop loss apertado? Faria. Mas o que aconteceu? O mercado entregou essa queda, tentou subir e logo depois foi rejeitado mais uma vez por um candle institucional. O que eu não gostaria de ver agora seria isso daqui: queda, captura de liquidez e a gente não conseguir formar um pivô de alta. Se tivermos essa movimentação e tivermos uma confirmação abaixo desse fundo, a grande probabilidade é de voltarmos para uma zona abaixo de 59 mil dólares. A gente pode tentar precificar muitas coisas que poderiam acontecer no Bitcoin, mas a realidade é que estamos em uma lateralização
entre 59 mil ou um pouco abaixo disso, podendo chegar aqui até a zona mais ou menos de 70 mil dólares. O Bitcoin vai ficar provavelmente lateralizado dentro dessa região até o smart money decidir para onde ele vai querer formar nova tendência. Se realmente formos para uma tendência de alta, no meu ponto de vista, vai ser somente para capturar essas posições. Mas no médio prazo, que a gente poderia alcançar essa movimentação nos próximos 3 meses, mais ou menos, que é o que eu já venho falando também há muitas semanas, até o mês de setembro, outubro, eu acredito que o Bitcoin vai estar perto das suas zonas de fundo. Ou seja, se o mercado chegar aqui, vou shortar, porque eu acredito que o mercado mais uma vez vai entregar queda. As notícias que nós teremos amanhã em relação ao que vai acontecer com o contrato do conflito dos Estados Unidos e o Irã vão determinar os próximos passos do mercado, porque dependendo disso a gente vai ver possíveis ataques, o Estreito de Hormuz fechando e muitas outras coisas, e isso vai impactar diretamente os nossos investimentos. Caso a gente não tenha nenhum tipo de interferência, essa análise que eu passei para vocês, no meu ponto de vista, vai determinar as próximas etapas do mercado tradicional, do valor do dólar e principalmente no mercado de criptomoedas também. Então, para você que gostou dessa análise, já deixa o seu like. Para você que não me segue, já bote para me seguir para não perder os próximos vídeos, beleza? Desejo a todos vocês uma ótima noite e a gente se vê amanhã para falar sobre o que foi discutido durante a reunião dos Estados Unidos e do Irã.